Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Agora mais uma geometria analítica, baricentro. O que seria baricentro? Bom, o baricentro ele é um ponto no meio de um triângulo, tá? O baricentro é o ponto de intersecção das três medianas do triângulo. As medianas são as linhas que interceptam o triângulo a partir do ponto médio. Como é que eu sei isso? Bom, o ponto médio entre o 2 e o 5 vai ser o 3,5. Aqui. O ponto médio daqui até aqui vai ser mais ou menos aqui. O ponto médio daqui até aqui vai ser mais ou menos aqui, que é a linha do 3. São os três pontos médios de cada linha. Aí a gente traça com o seu vértice oposto. Esse ponto aqui, onde as três se cruzam, é o nosso baricentro. É o ponto de intersecção das três medianas. É quase como se fosse um ponto central também, né? Chamado baricentro. Se eu desenhando assim, eu consigo achar mais ou menos ele, aproximadamente aqui. Aproximadamente aqui. Mas existe uma fórmula para calcular isso, tá? Que é um pouquinho mais fácil de fazer usando a fórmula. A fórmula para achar, como é um ponto, o baricentro é um ponto. E esse ponto é chamado de ponto G também, tá? E esse ponto G, ele é uma coordenada, é um ponto, né? Então são dois números. Então é o valor x. Para achar o x do ponto G, nós temos que somar os 3x. O 1, o 5 e o 2. E fazer uma média entre eles. X mais x mais x e dividirmos por 3. É uma média. Para acharmos o y, nós temos que fazer y mais y e dividimos por 3. Vamos descobrir que ponto é esse realmente. Como é que eu vou fazer? Para achar a coordenada x, tem que somar os 3x, que é 1, 5 e 5. Lembrando que sempre é xy, xy, xy. Ponto A, ponto B e ponto C. Então eu tenho que fazer 1 mais 5 mais 5. Somar os 3x e dividimos por 3. 5 mais 5, 10, mais 1, 11. 11 terços. Esse é a coordenada x. Se nós dividirmos isso, dá aproximadamente 3 e um pouquinho, né? Mais de 3,5. Fica aqui assim mais ou menos, ó. Então esse é o valor exato. Para acharmos o y, temos que somar os 3y. 2, 2 e 5. 2 mais 2, mais 5 e dividimos por 3. 2, 2 é 4, mais 5 é 9. 9 divide por 3 dá 3. Então, nesse caso, o ponto G, que é o nosso baricentro, ele é 11 terços, que é o x, e o 3. Para quem quiser dividir o 11 terços, também pode, tá? Mas é recomendado usar 11 terços. Porque está correto, né? A resposta exata. Então, esse ponto é 11 terços e 3. Então, sempre que pedir o baricentro, é só fazer uma média dos três valores de x e dos três valores de y. Tá? Somando x com x com x e dividir por 3. Depois, soma y, y, y e dividir por 3. Não precisa nem desenhar. Se vocês já conhecem os pontos A, B, C, é só aplicação de fórmula. Tá? Vamos fazer mais um exemplo para ver. Conhecendo os três pontos A, B e C, para nós acharmos o baricentro, é só aplicação de fórmula. Somar os 3x, lembrando que é sempre xy, xy e xy.
eu vou somar os 3x e dividir por 3. Então vai ficar 3 mais 2 mais o menos 1. E aqui na soma não tem uma ordem. Não é somado A mais B mais C. Não importa a ordem. O que importa é os 3x. E dividir por 3. 3 mais 2 é 5. Menos 1, 4. 4 terços. Não é obrigado a dividir. Pode deixar assim, tá? Os y, para achar o y, tem que somar os 3y. 4, 6 e 2. 4 mais 6 mais 2. E dividir por 3. Uma média, né? 4 mais 6 é 10, mais 2 é 12. 12 divide por 3, 4. Então, nesse caso, o baricentro, ou o ponto G, é 4 terços e 4. X, Y, sempre nessa ordem. Então, assim se calcula o baricentro. Se gostou, dá um curtir e se inscreva no canal.